Salve, compas! E aí, como é que vocês estão? Vocês viram na terça-feira lá, no dia 15 de agosto, quem teve na CPI do MST foi o João Pedro Stedley, uma das principais lideranças do MST. Gente, foi maravilhoso, foi incrível como ele conseguiu expor, mesmo dentro daquele churume todo lá, como o MST é uma coisa maravilhosa e necessária para o Brasil. Ele conseguiu falar por vários minutos sem ser interrompido, uma coisa que geralmente é rara, né, nessa CPI aí. E ele expôs a importância da reforma agrária e como o MST vem se consolidando como uma força nesse sentido da democratização da terra. É claro, né? É claro que houveram várias ilações, né? Apelaram a testemunhas que a gente ainda precisa averiguar se os casos citados ali, as imputações, as relações de crime são reais ou não, né? Tudo isso vai precisar ser averiguado quando a gente tiver o relatório final. Porque o relatório final, na verdade, minha gente, ele já está pronto desde o primeiro dia dessa CPI, né? Porque o objetivo dessa CPI é criar argumento criminalizatório para o MST. Coisa que eles não vão achar, né? O MST tá aí na estrada há 40 anos, certo? Né? E raras vezes houveram processos penais, processos que criminalizaram o MST, né? Porque, na verdade, né, a luta é extremamente legítima e defendida pela própria Constituição, certo? E aí eu queria falar um pouquinho sobre os desdobramentos disso, né? E, afinal de contas, será que a MST corre perigo por causa dessa CPI? A gente vai falar sobre isso hoje. Então, se eu fosse você, não desgrudar uma bunda da cadeira, porque vem chegando aí várias novidades. Vai, Charlie, puxa a vinheta. O Stedley foi inquirido de várias ilações que, no mínimo, são suspeitas, né? É estranho, né, tudo isso que os deputados de oposição estão falando dentro da CPI, né? Ricardo Salles, Zucco, Kim Kataguiri. É estranho que todas essas coisas sejam imputadas por esses deputados, né? Mas ao mesmo tempo, durante os 40 anos de história do MST, tão pouco disso tenha sido visto, né? O que a gente tem visto com mais frequência, né, no MST é, de fato, o trabalho da organização junto com o INCRA como uma ferramenta de reforma agrária real, né, a produção de alimentos, né, eles terem se tornado o maior produtor de arroz orgânico da América Latina, né, o MST e as suas cooperativas estarem se tornando o maior produtor de leite de Santa Catarina, que é a maior bacia leiteira do Brasil, né, e todos os prêmios que o MST vem ganhando ao longo da sua história, né, sabe? Porque o MST ele ganha prêmio toda hora por causa do trabalho maravilhoso que eles fazem. Você entendeu? Né? O MST ele ganha tanto prêmio, né, que ele parece até a Meryl Streep trotskista, né? E é daí que vem a sigla, MST, Meryl Streep trotskista, sacou? Muito bem, mas o interessante mesmo foi a forma como o Stedley falou. Teve horas que ele me lembrou até o Dumbledore do Harry Potter, porque ele conseguia ter uma paciência e uma complacência, né, com as abominações que eram ditas ali, e ele falava por minutos a fio sem ser interrompido, como eu já disse, é uma coisa rara nessa CPI, né? E teve alguns momentos em que até os deputados de oposição olhavam pra ele falando, mano, sabe, se eles não estivessem tão empenhados, né, tão dedicados, comprometidos a criminalizar o MST, eu tenho a impressão de que até o Ricardo Salles sairia dali mais inclinado a ser simpático ao MST, porque o Stedley ele é simplesmente brilhante, né? Talvez ele seja uma das figuras mais proeminentes da esquerda brasileira, né? Enfim, né? Bom, eu sou fã, né? Eu sou suspeito pra falar, né? É tipo você perguntar pra aquelas menininhas loucas se o Justin Bieber cantar bem, né? É a mesma coisa, né? Daniel, o que você acha do Stedley? Ai, Stedley! Se eu encontrar com ele na rua, eu dou chilique, tá ligado? Sabe? Fácil, né? Então talvez eu esteja exagerando nisso aqui, tá? Mas uma coisa que eu não tô exagerando, galera, é sobre uma postura que eu tenho mantido desde que começou essa CPI, que é o seguinte:
Essa é a quinta CPI contra o MST, vocês sabiam disso? Né? Já houveram 4 outras antes, e nenhuma dessas CPIs que houveram antes conseguiu achar porra nenhuma contra o movimento, né? E essa seria só mais uma, só que essa é pior ainda, porque as outras CPIs do MST, elas pelo menos elas tinham um objetivo determinado, que é o que a Constituição, na verdade, exige para a abertura de uma CPI. Vocês entendem? Uma CPI, ela precisa ter um objeto determinado, e essa CPI não tem. O objeto dessa CPI é criminalizar o movimento. É isso que eles estão interessados, né? E eles fogem do escopo da CPI o tempo todo, entende? Então, já houve momentos em que eles fizeram chamar o Boulos, porque o Boulos é do MTST, que é outro movimento, entende? Eu não vou falar que não tem nada a ver, porque o MTST ele vem do MST, mas dentro do escopo da CPI não tem absolutamente nada a ver. Os caras, eles fogem do tema da CPI o tempo todo. Então essa é pior ainda do que todas as outras, porque todas as outras 4 tiveram algum motivo específico. A gente vai investigar tal coisa, né? Tipo, o que aconteceu naquela fazenda de laranja da Bahia, por exemplo, sabe? Tinha um objetivo específico. Essa não. Essa, ela é amplamente aberta para que qualquer coisa caia dentro do escopo, né? E por isso não tem uma força jurídica relevante. Sendo assim, o que eu queria dizer pra vocês é que, na verdade, quem tá ganhando com essa CPI, né, na verdade é o próprio MST, né, e eu diria mais, né, o nosso Salzinho aqui, o nosso partido pessoal aqui, a gente também tá ganhando muito porque, mano, a gente só tem mulherona da porra, né, como que a gente vai esquecer as participações incríveis, né, da Thalíria, da Sâmia e da Fernanda durante essa CPI, né? A Thalíria Petroni, lá do Rio de Janeiro, ela ficou tão injuriada em determinado momento, porque sempre que elas estavam falando, elas eram interrompidas por aquela corja bolsonarista e de extrema direita que anda por lá naquela CPI. Que ela chegou a mandar o próprio Salles calar a boca enquanto ela tava com a fala em determinado momento, né? Eu vou pedir pro Charlie colocar esse vídeo pra vocês verem. E atacar mulheres eleitas. Ih, já vi te Essa casa, o senhor cale a sua boca porque eu estou no meu tempo. Não me interrompa. Interrompa quanto eu quiser. O senhor fique em silêncio porque eu estou no meu tempo. É inadmissível que numa comissão parlamentar de inquérito, deputadas eleitas sejam atacadas por qualquer deputado, em especial pelo presidente dessa casa. Pelo presidente dessa comissão. E as meninas, elas estavam sendo ofendidas o tempo todo. Quem vai esquecer daquele escroto, daquele Zuko, falando pra Sâmia tomar um calmante ou comer um hambúrguer, né? Ô, Charlie, coloca aí, mano. Não, minha senhora, não, a senhora pode também, daqui a pouco, tomar qualquer atitude, ficar mais calma. A senhora respeite. A senhora tá nervosa, deputada? Quer um remédio? Ou quer um hambúrguer? E a Fernanda, então, né? A Fernandinha simplesmente falou a real, né? Essa CPI, ela não passa de um rescaldo de um churume bolsonarista. Você põe aí, Charlie. Vamos colocar as mulheronas da porra aí do pessoal pra falar, mano. Calem a boca que tem uma mulher falando. Respeita. Deputadas, pode falar, deputada. Como eu dizia, um investigado por acobertar o tráfico ilegal de madeira quando era ministro do Meio Ambiente. Era o senhor. E aqui, nesse chorume do bolsonarismo, vocês insistem, Salles, em tentar interromper as mulheres combativas como a Sâmia Bonfim e a Thalíria Petroni, que tem tentado, junto com outros deputados, a desmascarar a farsa que vocês estão montando. E ontem tu ficou louco porque, felizmente, nós trazemos aqui o ogro negócio do atraso que financiou o golpismo, que tu interrompeste sistematicamente a Sâmia Bonfim quando ela trouxe o requerimento do Antônio Galvão, presidente da ProSoja, um dos investigados por financiar os atos golpistas do 8 de janeiro. E pra concluir, a gente não pode esquecer, né? Vou voltar na Thailirinha, porque ela é uma linda, né? Falando sobre o Salles, na verdade, não merecer o cargo de relator nessa CPI. É claro que não merece. O cara enfiou o estado de Sergipe inteiro de madeira no meio do toba, tá ligado? Solta aí a Thailirinha falando, mano, que o Salles é um investigado. Presidente, não é injúria tratar de fatos. E o fato é que o relator desta comissão é acusado de fraudar mapas. Tem relação com garimpo legal. Na época em que era ministro do Meio Ambiente, em que foi reportado sobre madeira ilegal, ele nem ligou, porque não defende o meio ambiente. Então, contra fatos não há argumento. É acusado, esse parlamento vai dizer qual o senhor é acusado.
Enfim, né, todas essas falas repercutiram demais, né, dentro das redes, e o nome da Fernanda, da Sami, da Thalia, estão sendo muito repercutidos em todos os campos. Tá saindo no jornal, né, tá saindo em todo canto, elas estão por aí, mano, as meninas estão estourando, sabe? E a hora que isso acontece, né, o pessoal, ele sai fortalecido, né? O pessoal, ele é um partido importante na esquerda, porque de todos os partidos institucionalizados da esquerda, ele é o que mais tá ligado à luta de classe, né, tá no pé no chão com a galera, e é importante que o pessoal ele se fortaleça, né? E as meninas, elas estão conseguindo usar a CPI para isso, graças a Deus, né? Ai, gente, então é isso, né? O Sted, ele foi lá, falou brilhantemente sobre o MST. A gente teve a presença do Zé Rainha também, que é do FNL, né? Da Frente Nacional de Lutas, que é um movimento muito importante também de luta pela reforma agrária e pela reforma urbana, né? O FNL, ele participa das duas frentes, né? E, sabe, então é isso, né? Mais uma vez, né? Esses cretinos aí do caralho, né? Esses caras da extrema direita, eles deram um puta tiro no pé, né? E eu suspeitava disso desde quando essa CPI foi instaurada. Eu cheguei a comentar com a galera aqui da equipe, né, sobre isso, né? Mas eu me lembro que quando tudo isso começou, houve um certo receio na esquerda como um todo, né? Um receio de que o MST pudesse ser afetado, né? Por essa pororoca de churume, né? Entende? Que seria essa CPI, né? Houve receio do nosso campo aqui, né? De que os deputados de esquerda que participassem da CPI pudessem ser prejudicados de alguma forma, né? Tudo isso rolou, né? E isso, né, é uma prática comum na esquerda, né? A gente tá sempre com receio, achando que tudo vai dar errado, achando que a gente não vai conseguir superar os adversários, né? Pular os obstáculos. A gente vai conseguir, certo? E a gente tá conseguindo. E sabe por quê? Porque essa galera é muito idiota. Eles são muito burros, cara. O que eles estão fazendo é dar tiros no pé. Porque todos eles, Ricardo Salles, Zucco, Rodolfo, Kim Kataguiri, né? Todos eles estão saindo extremamente desmoralizados dessa CPI, né? Eles conseguiram deturpar totalmente uma das principais ferramentas institucionais que é a CPI, né? Eles desmoralizaram a utilização dessa ferramenta eles desmoralizaram a utilização dessa ferramenta. Caralho! Eita! Eles desmoralizaram a utilização dessa ferramenta de minoria, né? Enfim, né, eles estão saindo sujos, né, e totalmente desmoralizados disso tudo, enquanto nós estamos saindo fortalecidos, estamos saindo mais comentados, né, estamos saindo com mais simpatia, né. Desde que começou essa CPI do MST, eu nunca vi tanta gente com boné do MST por aí na rua. Vocês já pararam pra pensar nisso? Então, gente, não tenham medo. O nosso projeto é melhor e eles são um bando de idiotas, certo? Camaradas, nós venceremos, certo? Né? Porque não tem como a gente perder dessa gente tão ridícula, beleza? Bom, eu vou ficando por aqui, né? Mas dessa vez eu queria pedir pro Charlie encerrar de um jeito um pouquinho diferente, né? Eu queria que ele colocasse uma música pra gente ouvir aqui no final. Galera, se inscrevam no canal, né? E deixem seus comentários, me digam o que vocês acham, né? E nunca se esqueçam, a compaixão é nossa aliada e o ódio é nosso inimigo. Agora bora pro som, Carlos Peck!